Eu, professora Franci Oliveira, professora de língua portuguesa, vou discutir com vocês o conteúdo da parte de análise sintática, orações subordinadas adverbiais, em continuidade ao que nós já fizemos nas aulas anteriores. Então, eu vou agora compartilhar para vocês o nosso material. Após a revisão sobre o conteúdo que nós já vimos, iremos corrigir o exercício que foi solicitado na aula anterior. Só um instante, enquanto eu compartilho com vocês aqui a imagem. Pronto. Vou aqui ampliar. Como nós vimos nas aulas anteriores, a análise sintática, ela consiste naquela parte da gramática que analisa, estuda, compreende a maneira como as palavras se organizam dentro de um enunciado, como é que elas estabelecem relação entre umas e outras, na tentativa de elaboração de um discurso que seja compreensível, né, que seja compreensível ao interlocutor. Tá? Então, tudo funciona em torno da comunicação, em torno de quem emite a informação e de quem a recebe. Então, a análise sintática, ela consiste exatamente nessa ciência, dentro da gramática, que se preocupa em discutir as relações que as palavras estabelecem entre umas e outras. Nós vimos aqui que, dentro da análise sintática, há o que nós chamamos de frase, que é exatamente um enunciado dotado de significados, um enunciado que apresenta um sentido. Esse enunciado, quando ele vem com a presença de um verbo, nós dizemos que é ali uma oração. Então, uma oração nada mais é do que a presença de um verbo. Quando há mais de uma oração, nós chamamos de período composto. Quando há apenas uma oração, nós chamamos de período simples. Nós estudamos aqui, dentro dos estudos sobre o período composto por subordinação. Além do período composto por subordinação, há também o período composto por coordenação. Enquanto na coordenação as orações funcionam de maneira independente, na subordinação, as orações elas estabelecem uma relação de dependência, ou seja, existe uma oração que ela é subordinada a uma oração principal. Vimos também na aula anterior, em aulas anteriores, que o período composto ele pode ser composto por subordinação, que o período composto por subordinação ele pode ser formado por uma oração subordinada substantiva, por orações subordinadas adverbiais ou por orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas substantivas, elas se organizam em torno de um nome, então elas funcionam como um substantivo dentro do período composto por subordinação. Por isso são chamadas de orações subordinadas substantivas, porque elas funcionam com valor de substantivo, com valor de nomes, e exercem a função de sujeito, elas podem exercer a função de sujeito, de complementos do verbo, seja objeto direto ou objeto indireto, de aposto, de completivo nominal ou de predicativo do sujeito. Já as orações subordinadas adverbiais são aquelas que nós iremos analisar hoje, nessa aula. Então, eu vou adiantar aqui os slides, eu precisava fazer essa revisão rápida para relembrar o que já foi discutido em aulas anteriores, e agora sim, nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje com as orações subordinadas adverbiais. Antes de mais nada, a gente precisa relembrar o que é um advérbio. Nós já sabemos que a oração subordinada adverbial, ela vai funcionar com uma relação de dependência em relação a uma outra oração. Nas orações subordinadas substantivas, nós estudamos orações que são essenciais, na maior parte das vezes, como as subjetivas, as completivas, aquelas que funcionam como complementos do verbo, como orações subordinadas objetivas diretas e objetivas indiretas. Então, nós trabalhamos, nós analisamos como é que toda uma oração pode funcionar como sendo um elemento essencial da sintaxe. Hoje, nós vamos estudar aquelas orações que, em alguns momentos, elas são chamadas de termos acessórios, exatamente porque elas não são informações imprescindíveis para a compreensão do enunciado. Então, eu posso retirá-las e ainda assim eu terei a informação completa. Diferentemente de uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Se eu a retirar,
automaticamente o meu interlocutor não vai compreender todo o enunciado que foi transmitido. Como, por exemplo, eu quero que você me. Eu quero que você. Estou tentando lembrar aqui uma letra de uma canção, né? Eu quero que você me ligue. Quero que você me ligue. Eu quero que você me ligue. Então, se eu retirar toda a oração que vem depois de eu quero, toda a informação, ela vai perder o seu sentido. Já nas orações subordinadas adverbiais, exatamente por elas funcionarem como um adjunto adverbial e por adjuntos adverbiais e advérbios serem considerados como termos acessórios da oração, se a gente retirar essa oração, a parte principal do enunciado ela ainda pode ser sim compreendida. Então, a gente precisa relembrar o que é um advérbio. A partir da gramática, não é? A partir do dicionário Oxford de linguagens, nós temos o conceito de advérbio. Então, advérbio é aquela palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, como os exemplos que nós temos aqui. Quando funciona, como, por exemplo, muito bom. Então, nessa expressão muito bom, eu tenho uma palavra que se chama que é bom, que é um adjetivo, e um advérbio de intensidade, o muito. Então, a gente percebe que uma coisa é dizer isso é bom, outra coisa é a gente dizer isso é muito bom. Então, o advérbio de intensidade, muito, ele vem adicionar muito mais informação e ênfase a esse adjetivo. Por isso a gente chama de advérbio. Quando um advérbio funciona como modificador de um outro advérbio, nós temos no exemplo, deveras astuciosamente, né? Deveras astuciosamente, então muito astuciosamente alguém articulou um plano. E assim nós temos um advérbio que funciona como modificador de um outro advérbio. No exemplo, felizmente ele chegou, nós temos aqui um advérbio que está funcionando para modificar ou intensificar o sentido do verbo chegou. Ele chegou, mas não foi de qualquer modo, ele chegou feliz. Então, felizmente ele chegou. Ou então, quem o esperava ficou feliz. Felizmente ele chegou. Exprimindo circunstância de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, etc. Então, os advérbios, eles se apresentam num determinado conjunto e eles podem exprimir circunstâncias variadas, como nós podemos ver aqui. Nas orações subordinadas adverbiais, os advérbios eles vão funcionar como adjunto adverbial. E aí a gente precisa relembrar também o que é um adjunto adverbial. Né? Então, a palavra adjunto, por si só, ad, essa preposiçãozinha ad, ela significa exatamente aproximar. Adjunto é alguma coisa que já vem ali, adicionada a outra, próxima a outra. Quando eu falo adverbial, então eu estou dizendo que é um termo que vem junto a um verbo. Então, adjunto por si só já é um pleonasmo, né? Porque ad tem a ver com essa ideia de aproximação, de vir junto com outra, e o junto também. Então, adjunto adverbial é um advérbio que vem junto, é uma expressão que vem junta a outra expressão, sempre com esse valor de modificar ou intensificar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Então, não vamos confundir adjunto adverbial com adjunto adnominal, que também é muito parecido, porque aqui nós funcionamos. No caso do adjunto adverbial, ele vai modificar ou intensificar o sentido de um outro verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, tá? Enquanto que os adjuntos adnominais, eles vêm adjuntos a nomes, ou seja, eles vão modificar expressões relacionadas a substantivos a outras categorias dos nomes, e não de advérbios e outros verbos, ok? Então, vamos relembrar aqui como os adjuntos adverbiais podem se apresentar dentro de um determinado período. Então, nós temos o adjunto adverbial, ele pode vir apenas na forma de um advérbio, como nesse exemplo da música de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Eu te amo tanto, né, que teu pranto fez esse canto para mim. Né? Então, esse tanto do primeiro verso, eu te amo tanto, ele traz uma ideia de intensidade, ou seja, eu te amo muito, eu te amo bastante. Né? Então, esse tanto ele intensifica o sentido do verbo amar. Portanto, ele funciona aí como um adjunto adverbial. Ele vem junto a um verbo como modificador desse verbo.
como ele é organizado em torno de uma palavra apenas e de um advérbio só, então nós chamamos apenas de advérbio. Obviamente é um adjunto adverbial com valor apenas de advérbio. A locução adverbial é quando o advérbio, ele vem, quando esse adjunto adverbial, ele vem por meio da composição de mais de uma palavra. Como, por exemplo, no trecho da música de Luiz Gonzaga, Pensineu, né? Pensineu vez em quando, né? Pensineu quando em vez coração, pensineu vez em quando. Então, vejamos que aí, vez em quando, eu tenho mais de uma palavra, sempre com a presença de uma preposição, realizando aí a função de locução adverbial. Eu tenho mais de uma palavra para expressar a ideia de tempo, né? Então, pensineu quando em vez coração, pensineu vez em quando. Já no terceiro exemplo, nós temos um exemplo de uma oração subordinada adverbial. Quando eu perguntei, então no momento em que eu perguntei, né? Quando eu perguntei, ouvi dizer. Então é também um trecho de uma canção, ainda lembro de Marisa Monte e Ed Mota, né? Quando eu perguntei. Então vejam que nós temos toda uma oração que funciona como um adjunto adverbial em relação a uma outra oração. Né? Então, no momento em que eu perguntei, ouvi dizer. Então, vamos agora para as definições de orações subordinadas adverbiais para relembrar o que já vimos e assim podemos responder os exercícios que ficaram da aula anterior. Tá? Então, só relembrando o conceito, oração subordinada é considerada uma oração, considerada como adjunto adverbial. Ela exerce a função de um adjunto adverbial. Só que, diferentemente de uma locução adverbial e de um advérbio, obrigatoriamente ela terá a presença de um verbo, né? Então, a oração subordinada adverbial, ela é considerada, né, como ela exerce a função de um adjunto adverbial dentro do período, em relação à oração principal. Então, aqui nós temos as classificações das orações subordinadas. É muito importante a gente saber também, relembrar também, que cada tipo de oração subordinada adverbial, ela é introduzida por uma conjunção, tá? Então, a gente vai relembrar os tipos de orações subordinadas adverbiais e vai relembrar também quais conjunções são aquelas que introduzem essas orações, ok? Então, o primeiro tipo que nós temos aí são as orações subordinadas adverbiais causais, que são aquelas que nos adicionam ou que trazem aquela informação que indica uma causa, a causa de uma determinada ação. Então, eu tenho algo que aconteceu e eu tenho a causa desse evento. Essas orações, elas geralmente são introduzidas por conjunções causais, como, porque, visto que, como, próprio como, uma vez que, posto que, etc. É muito importante a gente estudar bem essas conjunções e saber relacionar essas conjunções às orações subordinadas adverbiais, que elas fluem ao enunciado, mas também é muito importante a gente se ater ao sentido dessa oração subordinada adverbial, porque algumas conjunções vão se repetir, como, por exemplo, a conjunção como. Nós temos em algumas situações. O como pode introduzir uma oração subordinada conformativa, em outras situações pode introduzir uma oração subordinada comparativa. Então, por isso é muito importante a gente se ater ao sentido do enunciado, ao sentido dessa oração subordinada adverbial que está sendo incluída, que está se relacionando de alguma forma à oração principal, tá? Então, orações subordinadas adverbiais causais são aquelas que indicam causa, como no exemplo que nós temos abaixo. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então, nós temos aí, a cidade foi alagada, a oração principal, porque o rio transbordou é a nossa oração subordinada adverbial causal, introduzida pela oração subordinada, pela conjunção por quê. Então, a dica que eu dou, se por acaso você encontrar um determinado enunciado e você tiver dificuldade de identificar que tipo de oração subordinada é, exatamente pela conjunção, vai pelo sentido, tá? Se o sentido não me ajudou, então tenta substituir por conjunções equivalentes, né? Então, se eu conseguir substituir por uma conjunção equivalente, eu terei a minha resposta, ok? Então, a próxima oração subordinada é a oração subordinada consecutiva, que é aquela oração que indica uma consequência em relação ao fato referido na oração principal. As conjunções que introduzem orações subordinadas adverbiais consecutivas são que,
sempre precedido de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que, e etc. Assim por diante. Temos outros, mais alguns. O exemplo que eu trouxe para vocês. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então, percebam que nós temos aí um tão, né, precedido por um que. E a ideia de consequência. O que é que faz ela desistir da compra? Não é exatamente o fato da casa ser tão cara. Mas aqui o que eu estou querendo é entender a relação de consequência. Então, o fato expresso na primeira oração é o preço. A consequência da casa ser tão cara é exatamente o fato dela desistir da compra. Muito cuidado para não confundir orações subordinadas adverbiais causais com as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Uma coisa é a causa, a outra coisa é a consequência, tá? É muito comum nós construirmos, nós elaborarmos períodos compostos com orações subordinadas adverbiais desse tipo de causa e de consequência durante a produção do texto dissertativo argumentativo. Eu gostaria, inclusive, de trabalhar em outro momento a constituição dos períodos compostos dentro do texto dissertativo argumentativo. Nós até discutimos isso, iremos discutir isso daqui a alguns minutos, quando formos responder ao exercício. Lá tem um trecho de uma oração subordinada adverbial, se não me engano, final, que é exatamente aquela que nós geralmente elaboramos na conclusão da nossa redação, né? Exatamente porque temos que indicar a finalidade de uma determinada ação que foi proposta. Então, a gente pode analisar depois toda uma redação e perceber como é que esses períodos funcionam, como é que os períodos compostos e também coordenados funcionam dentro da produção do texto, certo? Então, é muito importante a gente pensar que estudar oração subordinada, estudar período composto, não é algo simplesmente estanque, mas é algo que diz respeito à constituição do discurso, desse mesmo discurso que eu reconstituo quando eu produzo um texto. Então, meu texto ele é recheado de períodos compostos, de períodos simples, né? E assim por diante. É importante eu ter consciência disso, porque quando eu tomo consciência disso, a minha escrita ela se torna muito mais consciente, muito mais elaborada. Eu entendo como funciona a estrutura do texto e como é que eu posso fazer mão, usufruir desses conhecimentos durante a produção do meu texto. Bom, além das orações subordinadas consecutivas, temos as condicionais. Como o próprio nome indica, ela vai introduzir uma oração subordinada adverbial de condição, que indica uma condição. E as conjunções que são vistas nesse contexto são se, quase sempre se, caso, desde que, contanto que, sem que, etc. Né? Então, essa daqui é uma das mais simples de serem identificadas. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, veja que há aí uma condição expressa. A segunda oração, que é a oração subordinada adverbial condicional, ela indica uma ideia de circunstância em relação ao fato expresso na oração principal. As orações subordinadas adverbiais concessivas, elas são aquelas que indicam um fato contrário em relação à informação expressa na oração principal. Então, uma concessão é sempre isso, é um fato contrário. Por isso, são introduzidas por conjunções como embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que, não é? E aí nós temos um exemplo. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Há aqui uma vírgula, porque nós temos um exemplo de inversão sintática, que é quando eu pego a minha oração principal e coloco lá no final. Nós já vimos aqui em outras aulas, né? Novamente eu fico relembrando o que já foi discutido, que existe uma organização sintática e que essa organização sintática funciona sempre nessa ordem: sujeito, verbo, complementos e depois os termos acessórios, que são exatamente os apostos, os adjuntos adverbiais e adnominais, e enfim, né? Então, pensando nisso, eu preciso relembrar porque aqui tem essa vírgula, exatamente porque a oração principal não está no início, ela está no final. Ocorreram vários imprevistos, é a oração principal. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, é a nossa oração subordinada adverbial concessiva. Por quê? Se tudo foi muito bem planejado, o que se espera? Que tudo ocorra bem. Porém, há uma concessão, ou seja, há um fato contrário expresso em relação ao evento, em relação ao fato indicado na oração principal. É que nem tudo saiu cuidadosamente planejado, né? Então, isso acontece muito, principalmente agora durante essas nossas aulas remotas. Nós sabemos que temos que lidar com uma série
série de desafios, dificuldades de estarmos em casa, e então nós temos problema muitas vezes com barulho, com o carro da pamonha, com o carro do ovo que passa na rua, ou com pessoas em casa, enfim, faz parte das adversidades, das concessões da vida. Então, outro tipo, aliás, de oração subordinada adverbial são as conformativas, que são aquelas que indicam conformidade em relação ao que foi exposto na oração principal. Não é? Então, as orações subordinadas conformativas são sempre introduzidas por conjunções. A exemplo de conforme, consoante, como, segundo, de acordo com fulana, com Beltrano. Então, veja, as orações subordinadas conformativas, elas estão sempre presentes no meu texto dissertativo argumentativo, lá no desenvolvimento, quando eu adiciono ao meu texto exatamente os repertórios, né, os repertórios socioculturais, quando eu trago um argumento de autoridade por comprovação, quando eu trago uma citação de um determinado autor, de um determinado texto, então eu estou aí exatamente elaborando uma oração, geralmente, né, quase sempre, elaborando uma oração subordinada conformativa, conforme fulano de tal, não é? Então, de acordo com a pesquisa desenvolvida por tal instituto, não é? Então, nós temos aí exemplos de período composto por orações subordinadas adverbiais conformativas. O exemplo que nós trouxemos é um exemplo bastante simples, né? Tudo ocorreu como estava previsto. Veja que eu tenho aí o como. Se eu tiver dúvida, mas aí tem um como. Será que é comparativo? Não consegui entender. Então, vou lá, substituo pela conjunção que a gente diz assim, é aquela conjunção chave, no caso das conformativas, que é a palavra conforme, né? Como a própria palavra vai. A gente vai tentando interpretar pela semântica da palavra, não é? Pela palavrinha. Então, posso substituir por conforme sem problemas. Veja, tudo ocorreu conforme estava previsto. Portanto, oração subordinada conformativa, nada de comparativo aí. As comparativas nós veremos agora. Orações subordinadas comparativas são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. As conjunções comparativas são como, que, do que, né? Assim como, né? Etc. Ele tem estudado como obstinado, estuda, né? A gente colocou aí o verbo no final, porque se eu ler, eu vou apenas identificar apenas um verbo, tem estudado, né? Uma locução verbal. No entanto, nós sabemos que o segundo verbo ele pode sim ser suprimido para evitar uma repetição aí desnecessária. E aí, pelo sentido, nós sabemos que existe aí um outro verbo, né? Por isso que ele está aí entre parênteses, ok? As finais exprimem a intenção, e aí, mais uma vez, eu tenho que dialogar com o texto dissertativo argumentativo. Na redação do Enem, o que a gente faz? A gente indica a ação e indica a intenção, não é verdade? Eu indico a ação, o que é que eu proponho para resolver o problema X, e indico a minha intenção, o que é que eu quero alcançar com isso. Essa intenção é exatamente a finalidade. Então, quase sempre, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando a gente elabora a proposta de intervenção para o problema na conclusão da redação do texto dissertativo argumentativo, nós estamos ali, sim, elaborando períodos compostos por orações subordinadas adverbiais finais. O exemplo que nós trouxemos: sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Além dessas, nós temos as orações subordinadas adverbiais temporais, que são aquelas que demarcam tempo decorrido, né? Então, elas demarcam em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. São conjunções que introduzem orações subordinadas adverbiais temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. E aí nós temos um exemplo. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa, né? Então, assim que, no momento em que fecho a porta da minha casa, né? As orações subordinadas proporcionais são aquelas que exprimem uma ideia de proporcionalidade. Então, nós vamos ter uma oração principal e uma outra, né? E elas estão ali exatamente indicando uma relação de proporcionalidade, de proporção. As conjunções que introduzem essas orações são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais, tanto menos, e assim por diante. Aí nós temos o exemplo: quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Agora nós temos alguns exemplos de orações subordinadas adverbiais reduzidas de
infinitivos, gerúndio ou particípio. Nós vimos também isso, né, na aula passada, quando estudamos as orações subordinadas adverbiais. O que eu estou fazendo agora é apenas uma revisão para a gente poder responder ao exercício, ok? Então, vimos que as orações adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, elas também podem aparecer na sua forma reduzida, que é quando o próprio verbo, ele vai exprimir a ideia de causa, de concessão, de condição, né? A partir da forma. Então, ele pode vir no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O exemplo que nós temos aí, no caso das orações subordinadas adverbiais causais reduzidas de infinitivo. Impedido de entrar, ficou irado, né? Então, a causa, né, dele ter ficado irado foi exatamente porque ele foi impedido de entrar, né? Então, ficou irado. Essa é a oração principal. Porque foi impedido de entrar, seria a oração subordinada adverbial causal. Então, nós temos aí um verbo no infinitivo, não é? Que está funcionando, que está tornando essa oração reduzida. E suprimindo a necessidade de expressão de uma conjunção. No caso das concessivas, ministrou 2 aulas, mesmo estando doente, né? Ou estando doente, ministrou 2 aulas. Não é nem necessário a gente colocar esse mesmo aí. Se dissesse apenas ministrou 2 aulas, estando doente, ministrou 2 aulas, a gente já teria uma ideia de concessão, né? Então, teríamos sim uma ideia de concessão. Porque, em geral, o que é que se espera de uma pessoa doente? Que ela repouse e não que ela vá trabalhar. Condicionais. Não faça o exercício sem reler a proposta. Então, nós temos aí sem reler, não é o verbo no infinitivo. Esqueci de dizer que no segundo caso, no caso das concessivas, o verbo está no gerúndio, né? Mesmo estando, né? Estando doente, né? Então, o verbo está no gerúndio. Uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio, né? As condicionais. Não faça o exercício sem reler a proposta. Então, sem reler é exatamente uma condição. Então, só responda se reler. Se a gente fosse aqui introduzir a conjunção clássica das orações subordinadas adverbiais condicionais. Então, não faça o exercício sem reler a proposta. Nós temos aí um caso de uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo. Ainda temos as consecutivas, que são aquelas que indicam consequência, as finais e as temporais. No caso das consecutivas, não podia olhar a foto sem chorar, né? Então, vejam aí a ideia de consequência. Qual era a consequência? Chorar. Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. Já as finais. Vestiu-se de preto para chamar minha atenção. Então, temos aí mais um exemplo de uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo para chamar a minha atenção. É a finalidade dela ter se vestido de preto. Orações subordinadas temporais. Terminando a leitura, passe-me o texto. Então, nós temos aí um caso de uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Terminando, o próprio verbo no gerúndio, ele já me dá essa ideia de continuidade, de temporalidade, né? Então, muito cuidado aí com esses verbos no gerúndio para não confundir vocês, ok? Então, nesse caso, sim, nós temos um exemplo de oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, temporal, né? Reduzida de gerúndio. Então, terminando a leitura, quando terminar a leitura, no momento em que terminar a leitura, passe-me o texto. Agora eu vou aqui minimizar esse exercício e vamos abrir o nosso exercício para respondermos as questões, ok? Vou apresentar para vocês agora o exercício. A primeira questão, ela pede que a gente selecione a resposta certa em relação ao conceito de orações subordinadas adverbiais. Então, nós temos aí, orações subordinadas adverbiais são: letra A, orações introduzidas por conjunções que funcionam como adjuntos adverbiais das orações principais. B, orações que exercem a função de modificadores do verbo, do substantivo e de outro advérbio. Não, né? Nós vimos que as orações subordinadas adverbiais, elas modificam sim o sentido do verbo e de um outro advérbio, mas não de adjetivo. Se a gente considerar essa resposta como certa, a gente vai confundir tudo, ok? Ela nunca vai funcionar como modificadora de substantivo, porque quem faz isso são os adjuntos adnominais. E a oração subordinada adverbial, ela funciona como um adjunto adverbial.
ao, ok? Então, errada por conta do substantivo. Letra C. Orações que atribuem características às orações principais, explicando-as ou restringindo-as. Não, né? Quem faz isso são as orações subordinadas adjetivas, que nós estudaremos no próximo capítulo, né? Então, orações subordinadas adjetivas, sim, atribuem características, qualidades às orações principais, explicando-as ou restringindo-as. Falsa também. Orações que funcionam como termos da oração, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito? Claro que não. Nós já vimos que essas aqui são as substantivas. Então, a resposta certa, sem dúvida, é a letra A. A de amor, não é? Não estou conseguindo responder, não sei porquê. Mas é a letra A de amor. Orações introduzidas por conjunções que funcionam como adjuntos adverbiais das orações principais, ok? Próxima questão, então, resposta certa, letra A. Não está marcando, mas vocês estão conseguindo visualizar aqui de azul, tá? Porque provavelmente eu não abri como exercício, eu abri como editor, né? Como editora do texto. A segunda questão. Nos dois últimos versos do trecho da música de Caetano Veloso, Leãozinho, temos um exemplo de uma oração subordinada. Veja, gente, os dois últimos trechos, certo? Não vamos confundir, tá bom? Então, nós temos aí um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor, quando ele lhe doura a pele ao léu, né? Então, quando ele lhe doura a pele ao léu, quando ele lhe doura a pele ao léu. O meu coração é o sol, pai de toda cor, quando ele lhe doura a pele ao léu. Quando, tá? Então, nós temos aí um caso de uma oração subordinada que adverbial, temporal, quando me dá a ideia de tempo, não é? De tempo, certo? Em relação a qual oração? Aquela que está expressa aqui, ó, tá? O meu coração é o sol, pai de toda cor. Aí sim, oração subordinada adverbial temporal, quando ele lhe doura a pele ao léu, ok? Na tirinha do nosso querido Armandinho, nós temos o quê? Na tirinha abaixo, o Armandinho constrói uma oração subordinada de que tipo? Vamos lá. Sapo, se um dia você usar o Facebook, não esqueça, você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha. Se um dia você usar o Facebook, né? Se um dia você usar o Facebook. Então, eu tenho aí, qual é a ideia que eu tenho aí? Expressa? É uma ideia de proporção, de comparação, de finalidade ou de condição? De condição. Então, se um dia você usar o Facebook, oração subordinada adverbial condicional. Não esqueça, você se tornará eternamente responsável por aquilo que compartilha, além de termos um caso de uma oração subordinada adverbial condicional. Não custa nada relembrar os nossos tópicos de textualidade, de análise de textos, de interpretação textual. Temos também uma intertextualidade. Se você um dia usar o Facebook, não esqueça, você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha. Então, temos aí no segundo quadro, você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha, um exemplo de que? Intertextualidade. Por quê? Porque esse texto, essa frase, esse enunciado elaborado pelo Armandinho no segundo quadro, dialoga com um texto muito conhecido, que é exatamente um trecho de O Pequeno Príncipe, não é? De Antoine de Saint-Exupéry, né? Uma clássica obra francesa que já foi traduzida para diversos idiomas, inclusive português. Então, quase todo mundo já ouviu falar ou conhece O Pequeno Príncipe, aquela série de frases que diz, né? Você se torna eternamente responsável por quem você cativa, por aquilo que cativa. E aí ele faz uma intertextualidade, dialoga com o texto do Pequeno Príncipe para dizer ao sapo que ele é responsável por aquilo que ele compartilha. Mas aqui é a oração subordinada adverbial condicional. Pronto, chegou no exemplo que eu queria mostrar para vocês, né? Eu trouxe aqui o trecho de uma redação que uma das alunas da turma produziu, em que ela constrói, não é? A proposta de intervenção para um determinado problema. Essa redação foi do desafio Redação Nota 1000, tá? Então, só para lembrar. As orações subordinadas estão presentes na construção dos textos em geral, isso aí eu já falei, não é? Então,
Todos os textos, eles são construídos por períodos simples ou compostos, ou simples e compostos, enfim. Os textos, geralmente mais maduros, mais elaborados, são recheados de períodos compostos, porque os períodos simples são, como é que a gente pode dizer, organizações frasais, como o próprio nome diz, mais simples, menos elaborados, né? Então, quando o texto tem mais maturidade, aliás, quando o autor ele tem mais maturidade, ele se sente confiante para elaborar períodos compostos, com mais orações, com mais intercalação de informação, por aí sucessivamente. No texto dissertativo argumentativo, é muito comum a presença de orações subordinadas adverbiais, como eu falei, não é? Nós temos muitas orações subordinadas adverbiais de causa, de consequência, de tempo, as próprias finais, como eu já falei. Também temos comparativas, depende muito da maturidade do escritor, do aluno escritor. Também temos muitas orações coordenadas, adversativas, então nem se fala, não é? Toda vez que eu coloco um todavia, contanto, não é? Aditivas, ademais, não é? Ademais, além disso. Então, nós temos aí um texto recheado de períodos compostos, ok? E aí a gente lembra sempre introduzido por algumas conjunções que são também conectivos. Então, muito importante essa relação entre período composto, conectivos e competências avaliadas na redação do Enem, porque os conectivos utilizados, eles são avaliados na competência 4, né? Como nós sabemos, como está lá na matriz de referência, ok? Então, o texto da nossa querida aluna Yasmin Leite do terceiro A traz a seguinte informação. Além disso, é preciso também ampliar o investimento em educação para assegurar a permanência dos jovens na escola e promover ações para garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, tais como o direito à educação, ao lazer, à cultura e à infância, né? Então, nós temos nesse trecho um exemplo de uma oração subordinada adverbial, ok? De causa, de consequência, de tempo, de condição. Bom, só nos resta, como eu já falei, né? Conclusão da redação. Oração subordinada adverbial final. Olha aqui a finalidade. Né? Aliás, final, deixa eu marcar aqui a final para a gente conseguir visualizar bonitinho, ok? Por que final? Porque a finalidade de tudo isso aqui é garantir os direitos previstos no Instituto da Criança e do Adolescente. E quais são esses direitos? Educação, lazer, cultura e infância, né? Então, além disso, é preciso também ampliar o investimento em educação. Para quê? Para assegurar a permanência dos jovens na escola e promover ações para garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos duas orações subordinadas adverbiais finais e, ao mesmo tempo, funcionando em períodos mais longos, como orações com períodos coordenados, né? Os períodos mais longos, mais coordenados. Então, para assegurar, temos aqui a oração subordinada adverbial final, para garantir novamente, né? E aí, uma oração subordinada funcionando como uma relação de coordenação em relação a uma outra oração subordinada. Não sei se me fiz entender. É porque não tem como destacar aqui o texto, mas a gente vê um para aqui e o outro para aqui. E aqui, nesse caso, esse para introduzindo uma oração subordinada, veja a presença de um verbo, e veja que ele liga, esse para aqui está ligando uma outra oração que iniciou nessa primeira linha, e abaixo, não é? Um para que liga um verbo a um outro verbo, não é? Com uma finalidade, garantir direitos. Aqui também, a finalidade é assegurar a permanência, não é? Então, vejam que essa oração daqui e essa de cima, esses dois períodos compostos, são ligados por uma conjunção e aditiva. Então, essa oração é subordinada adverbial e essa de baixo, elas funcionam uma em relação à outra como uma relação de coordenação. Não sei se me fiz entender ou se está muito complexo, mas é por aí, tá bom? O que a gente precisa perceber nesse momento é que, para garantir os direitos, é a finalidade de promover ações e que, para assegurar a permanência dos jovens na escola, é a finalidade de ampliar o investimento em educação. Então, veja aí um período, né, longo, elaborado pela aluna, com diversas orações subordinadas, coordenadas, subordinadas, se coordenando entre si. Agora a próxima questão, para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Acho que teremos só mais um exemplo, mais uma ou duas questões, né? São mais, acho que são 10, mas a gente não vai responder todas hoje, tá bom, pessoal? Muita coisa, muita informação, né? Então, temos aí na quinta questão. Na tirinha abaixo, o último quadro contém um exemplo de oração subordinada adverbial. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram.
Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Aí a pergunta é, no último quadrinho, tá? Porque nós temos um quadrinho do meio que também expressa uma oração subordinada, né? Nós temos aí algumas orações subordinadas nesse quadro, tá? Nessa tira. Então, no último quadrinho, nós temos uma oração subordinada de que tipo? Veja, nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então, veja que aí uma relação de quê? De comparação, não é verdade? Do que é uma conjunção comparativa. Então, sem dúvida alguma, a ideia expressa aqui é uma ideia de comparação. Portanto, oração subordinada adverbial o quê? Comparativa. Vamos para a próxima. Explique o enunciado presente na tirinha acima. O que podemos aprender com a Armandinha? Isso aqui é bem pessoal, eu espero que vocês tenham respondido, mas a gente aprende, no mínimo, não é? Que o enunciado está dizendo que devemos sempre continuar, não nos abater com pessoas que não nos elevam, que não nos colocam para cima, que não nos impulsiona a continuarmos, a não nos abalarmos com pessoas pessimistas. Porque, como já dizia Drummond, há muitas pedras no meio do caminho. É uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho há uma pedra. Então, se a gente for parar diante da primeira dificuldade, diante da primeira pessoa que disser isso é um problema muito grande, você não vai conseguir, a gente não chega a lugar algum. Não é verdade? Então, a sétima questão. Ainda sobre a trinha acima, outra oração subordinada adverbial, no segundo quadro, como eu falei, né? Quando for assim, não liga. Olha que bonitinho, adoro ver as tirinhas do Armandinho. Então, geralmente as pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Temos um outro exemplo de oração subordinada. Nesse caso aqui, ó, primeiro verbo, segundo verbo. Não liga quando for assim, né? Então, temos a inversão sintática também, não liga quando for assim. Temos um exemplo de oração subordinada adverbial que é temporal. Olha aqui a conjunção de tempo quando. Então, respondida a questão 7. A questão 8, a oração principal está presente no primeiro quadro. No segundo quadro, temos uma oração que estabelece que tipo de relação com a primeira. Adoro essa. Acham que eu devia ser feliz, porque minha vida é melhor que a de muita gente. Eles não entendem que é isso que me deixa triste. O que é que deixa o Armandinho triste? É saber que muita gente não tem uma vida digna, não é? Então, vejo que a crítica social que permeia essa tirinha é bastante interessante. Então, as pessoas acham que deveria ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente. Ou seja, muitas pessoas, não só, mas muitas, que não têm uma vida digna, né? E aí, qual é a relação entre o enunciado presente no primeiro quadro e o enunciado presente no segundo? É uma relação de causa. A causa de Armandinho não se sentir totalmente feliz é o fato de muitas pessoas não terem motivos para também ser feliz, né? Eu sempre coloquei aqui uma perguntinha extra, é uma pergunta bônus, você não é obrigado a responder, no entanto, se você responder, você vai adquirir um pontinho extra, né? Por quê? Porque nesse quadrinho, ele também tem uma oração subordinada substantiva, tá? Ó, a pergunta bônus diz assim, a outra oração subordinada nos últimos quadros, de que tipo ela é e qual a sua classificação. E aí a gente vai observar os últimos quadros, os dois últimos, eles não entendem que é isso, eles não entendem que é isso que me deixa triste. Então, eles não entendem o quê, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eles não entendem que é isso que me deixa triste, né? Então, nós temos aí uma oração subordinada substantiva, né? No segundo, aliás, no terceiro e no quarto quadro, os dois últimos quadros, orações subordinadas substantivas, objetiva direta, porque a oração vem com valor de objeto direto para completar o sentido do verbo entender e não vem traduzida por uma preposição, é apenas a conjunção aqui, a conjunção que, né? Pergunta bônus respondida, e nós queríamos responder apenas algumas, respondemos todas, né? Então, como Armandinho explica o fato de ser triste, mesmo tendo uma vida considerada boa? Ele explica utilizando uma oração subordinada adverbial de causa
indicando que a causa dele se sentir triste é exatamente o fato de muitas pessoas não terem uma vida digna. Ele não diz isso claramente, mas a gente entende pelo contexto. Releia o enunciado da questão anterior, não é? Atentamente, e diga que tipo de oração subordinada adverbial está presente nele. Então, olha aqui, como Armandinho explica o fato de ser triste, mesmo tendo uma vida considerada boa, mesmo tendo uma vida considerada boa. É uma oração subordinada o quê, minha gente? Concessiva. Ele poderia ser feliz, mas ele não é uma concessão para isso, que é exatamente o fato que nós já vimos. Mas o que está em análise aqui não é a questão, o enunciado do Armandinho, da teoria do Armandinho, mas o enunciado da questão, tá? Então, vamos nos ater à questão. Como Armandinho explica o fato de ser triste, mesmo tendo uma vida boa. Então, essa oração daqui é uma oração subordinada concessiva em relação à primeira, ok? Então, exercício respondido, era isso que tínhamos para hoje. Fiquem bem, se protejam, usem máscara, ainda estamos em tempos de pandemia, não é? Estudem e um beijo no coração de vocês, tá bom? Então, até a próxima, até o nosso próximo encontro.